A paz do Senhor, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Wagner Silva e nós estaremos a partir desse momento aí trazendo um conteúdo da Escola Bíblica Dominical, desse dia 19 aí de abril, o título Eleição e Predestinação, tá bom? Você que está aí nos assistindo ou vai nos assistir, eu gostaria que você pudesse nos ajudar aí nesse vídeo, inscrevendo-se aí no nosso canal, Inscreva-se aí, dê uma força. Nosso canal é novo e precisamos da sua ajuda, amém? Então, irmãos, nós vamos em alguns minutos aí falar um pouco sobre eleição e predestinação, tá bom? A lição desse domingo da nossa Escola Bíblica Dominical, A lição do segundo trimestre de 2020, que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, vamos aí para a nossa terceira lição, tá? Que Deus te abençoe, boa aula, e no discorrer aí da lição nós iremos estar abordando alguns assuntos, tá bom? Vamos orar? Vamos iniciar aí essa Escola Bíblica Dominical com oração, amém? Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade, infinita graça e misericórdia. Deus, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor Deus amado, através das santas Escrituras. Que nesta manhã seja uma manhã de edificação para as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, 19 de abril. Título da lição, Eleição e Predestinação. Amém? Texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Tá? A leitura bíblica em classe encontra-se lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12, mas eu vou dar uma resumida e vou ler apenas 2 versículos para a gente poder começar a desenvolver a nossa aula, tá bom? Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Bom, irmãos, o tema dessa escola bíblica desse domingo, ele é um pouco complexo ao ponto de vista teológico, porque fala-nos sobre eleição, predestinação. Então nós vamos aí ter algumas linhas, alguns pensamentos teológicos acerca desse assunto. Mas nós queremos trazer uma abordagem completamente bíblica do assunto em curso, porque a linha de visão da lição
não é contextualizar teologicamente sobre predestinação, mas sim trazer uma visão bíblica, pentecostal, né? Dentro daquilo que o comentarista quer expressar e quer colocar, né? Nós fazemos detenção da revista da CPAD, né? Da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então a visão é completamente pentecostal, assembleiana, né, do assunto. Com certeza, se nós estivéssemos em sala de aula, né, não é possível por causa dessa pandemia, mas com certeza, se nós estivéssemos em sala de aula, seria colocado do ponto de vista teológica, né, a visão arminiana, a visão calvinista do assunto. Tem um livro, irmãos, o título desse livro é Arminianismo Puro e Simples, tá? Nesse livro sobre Armínio, ele vai dar 4 visões sobre a salvação. Eu não vou falar sobre isso, é apenas para a gente decorrer, né, aí nessa introdução acerca do assunto teológico, tá? Então, as 4 visões soteriológicas desenvolvidas ao longo do cristianismo sobre a relação Deus e homem no processo salvífico. Então, vamos lá, irmãos. A gente tem a lição do ponto de vista da soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? E temos aí do ponto de vista, né, teológico dos grandes pensadores, né? Então vamos lá. O que essas 4 visões nos falam? Primeiro tem aí a visão de Pelágio de Bretanha, né? O pelagianismo, tá? O pelagianismo, irmãos, ele considera que o ser humano inicia e conclui o processo da redenção e santificação, porque viveu o tipo de vida simplificada por Cristo. Segundo Pelágio, não há o conceito de pecado original, apenas Adão foi afetado. Portanto, o homem não está propenso a pecar, sendo livre para escolher a Deus ou rejeitá-lo. Ele pode fazer coisas boas por conta própria, sem que a graça o capacite, uma vez que não possui natureza pecaminosa. Então isso aqui, irmãos, é completamente heresia, porque essa doutrina pelagiana diz que é o homem que inicia o processo da redenção e santificação, e não Deus, tá? Vamos lá, numa outra visão, o semi-pelagianismo, tá? Considera que o homem inicia o processo, Deus responde ao homem. Isso aqui também é pura heresia. Considera que o ser humano inicia o processo da redenção, mas que ela seja concluída com a assistência de Deus e com o sacrifício redentor de Cristo. No semi-pelagianismo, o homem dá o primeiro passo, escolhendo Deus pelos seus próprios méritos. Isso aqui é por heresia, porque nós sabemos que o homem não tem mérito nenhum no processo da salvação, tá? A terceira visão aí é a visão arminiana, né? Na visão de Armínio, Deus inicia o processo e o homem responde a Deus. Essa visão é uma visão completamente evangélica e bíblica, tá? Então, o Armínio considera que Deus inicia o processo da redenção, providencia perdão a todos e direciona a sua graça a todos, tá bom? E tem aí o quarto pensamento, que é o pensamento calvinista, tá? Calvino diz que Deus é o agente da salvação. Considera que Deus inicia e conclui o pensamento da redenção e santificação de pessoas, tá?
Então, tanto a visão nesse conceito de predestinação de Armínio e de Calvino estão completamente corretos, tá bom? Então, para você ter aí uma ideia do conceito teológico da predestinação. A nossa lição, ela vai partir do ponto de vista da soteriologia, que é a doutrina da salvação, tá? Então nós iremos apresentar, né, nessa lição sobre o assunto, tá, da eleição e predestinação, tá bom? Então a gente chega no apóstolo Paulo. A gente chega aí no apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, tá? Paulo dando uma orientação aos crentes que estão inseridos ali na igreja de Éfeso, tá? Orientando e ensinando que Deus é o Deus que elege, é o Deus que escolhe, é o Deus que separa, é o Deus que realiza uma obra na vida do ser humano, tá? Nós iremos dar uma andada para não ficar muito extenso essa aula, tá bom? Mas o propósito da carta de Paulo aos Efésios é mostrar à igreja de Éfeso que a igreja já estava predestinada desde a fundação do mundo, né? E que assim como os fiéis que ali se encontravam na igreja de Éfeso, tá bom? Então vamos lá, irmãos, vamos para a nossa introdução aí da nossa lição desse domingo, e diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, irmãos, como nós falamos, a visão, tá, dessa lição, ela não é de cunho de abrir aí discussões acerca de quem está certo, quem está errado, Calvino, os armínios, enfim. Haja vista que é uma lição voltada, né, para a interpretação dos conceitos pentecostais desta doutrina, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A primeira pergunta é: por que Deus me elegeu ou nos elegeu? Partindo de um princípio que essa eleição, tá, não é por méritos próprios, porque nós não merecíamos nada, né? Nós não merecíamos sermos eleitos, mas Deus, com a sua infinita graça, assim nos proporcionou essa dádiva, né, da eleição, tá? Então, eleitos, por que eu fui eleito? Por que Deus me elegeu? Por que Deus me adotou? Por que Deus me resgatou? Para vivermos primeiro uma vida santa e irrepreensível. É isso? É o que Paulo vai dizer aos Efésios, porque que Deus os elegeu, tá? Então vamos lá. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? A resposta é em Jesus, tá? Ou seja, é uma visão cristocêntrica da escolha. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Pela sua presciência, né, Deus já havia
Deus já havia escolhido, tá? Já havia escolhido, tá? Mas pastor Wagner, então Deus sabe quem vai para o inferno, quem vai e quem não vai? Lógico, na sua presciência, Deus sabe. Mas Deus também dá condições ao homem da escolha, né? Então eu posso colocar para você que o céu está predestinado, o inferno está predestinado. Agora, as pessoas que ambas para cada um vão, não. Porque aí parte do princípio de escolha. Deus não escolheu ou predestinou alguns para o céu, e Deus também não predestinou outros para o inferno. O céu está predestinado, o inferno está predestinado. Agora, quem vai ocupar esses devidos espaços é que não. Tá? A gente vai decorrer aí. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Afirma para que fôssemos santos e irrepreensíveis, tá? Vamos lá. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. A carta aí de 1 Pedro, capítulo 1, o versículo, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo de número 12, vai nos dizer assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Perdão, 1:2, tá, irmãos? 1 Pedro, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1:2. Então, irmãos, a presciência de Deus nos elegeu, mas para que isso acontecesse, foi preciso nós tomarmos uma decisão, tá bom? Então vamos lá. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, tá, irmãos? A todos. Isso aqui é muito bom a gente frisar, tá? A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Pastor Wagner, isso tem respaldo bíblico? Lógico que tem. João capítulo 1, olha o que o verso vai dizer. Capítulo 1, o versículo 11. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê em seu nome. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Tá bom? Então, a eleição para a salvação é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Amém? Você entendeu? Como que se torna possível? Como se torna possível? Ser salvo. Adquirir a salvação. Tomar posse da salvação. Primeiro, com arrependimento e fé. Entretanto, esse bem não é
meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Ou seja, irmãos, Ou seja, o que o comentarista está dizendo e o que a doutrina que nós acabamos de ler de Armínio e de Calvínio diz é que se isso só é possível, né, quando eu e você, ou os homens, os pecadores, atendem o chamado da graça. Porque Paulo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então cai por terra a doutrina, né, pelagiana, de que o homem é responsável pelo agente da salvação. Não. O responsável pelo agente da salvação é a graça de Deus. E ela é atendida quando o homem se arrepende e pratica a fé. Tá bom? Aí entra o contexto, tá, da pessoa se tornar predestinada. Por quê? Porque ela aceitou, recebeu, tá, esse favor imerecido. Ela deu passo, ela recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Então Deus inicia o processo, tá? Como nós acabamos de ler aqui, né? A eleição é para todos. Cristo não morreu no Calvário para alguns. Não. Cristo morreu, a obra vicária de Cristo alcançou todos os seres humanos da face da terra. Agora, para que eu entre nessa condicional de salvação, eu preciso aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Se não acontecer isso, pastor Wagner, quem não aceitou Jesus vai para o inferno? Infelizmente. Porque houve uma resistência, né? Houve aí uma negação, né, de aceitar a graça de Deus, tá bom? Então vamos lá, irmãos, vamos andar aí. Espero que você esteja entendendo o ponto de vista, né? A gente está falando de uma visão pentecostal, tá bom? Tirando um pouco da teologia, deixando um pouco de lado esse argumento teológico, apesar de não ter como fugir, né, dele, tá bom? Bom, vamos lá. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios significa separado do pecado, tá? O adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. O termo aponta para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Tá, irmãos? Então, há uma difusão, uma separação quando a gente vem para o Evangelho de Cristo, tá? Qual é o propósito disso? De viver uma vida santa e irrepreensível, tá, no Senhor. E você sabe que a santificação é algo evolutivo, tá bom? Então, eu vou me santificando
na caminhada com o Senhor, tá bom? Vamos lá, nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertência contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem mais santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, olha aí, um processo contínuo, tá? De santificação até a glorificação final no dia de Cristo, tá bom? Então, a gente vive aí como eleitos de Cristo, devemos viver uma nova vida, tá? Como eleitos. O que a gente vai partir agora para o ponto de eleição, né? Mas o que é eleito? Vamos botar eleito. Vamos botar um péssimo exemplo que a gente está tendo aí, né? Nesses dias aí de dificuldade. Chega aí o período das eleições, né? Então o candidato vai lá, se apresenta para ser eleito e eles conseguem serem eleitos pelo povo. Essa eleição ela só é legitimamente reconhecida quando aqueles que foram eleitos trabalham em favor daqueles que o elegeram. Então eles são representantes legais do povo que o elegeu. Então nós somos representantes daquele que nos elegeu para uma grande obra na face dessa terra. Ou seja, somos representantes legais dos céus. Cristo te elegeu. Cristo nos elegeu. Então somos eleitos. Fomos eleitos para representar a glória dos céus sobre a face da terra. Então, irmãos, a gente vai partir aí do ponto de vista da predestinação, os predestinados para os filhos de adoção. É o tópico 2, tá? A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Lembra que eu falei? Os céus estão predestinados. A eternidade está predestinada. O inferno está predestinado. Agora, quem vai ocupar esses lugares? Não. Aí a gente estaria falando de um Deus mau, um Deus que faz acepção de pessoa, um Deus carrasco, um Deus neonazista, que chega lá e diz: eu não gostei de você, não fui com a sua cara, você vai para o inferno. Não, meus irmãos, não, esse Deus não é assim. Esse Deus, ele predestinou algo, mas ele mostrou o caminho para que cada um ande, para que se achegue no destino certo. Então ele predestinou os céus e mostrou o caminho para chegar lá. Ele predestinou o inferno e ele mostra o caminho para não chegar lá. Amém? Então, irmãos, a predestinação, tá? Ela começa na eternidade. Vamos lá. A predestinação, o termo grego prorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, irmãos, volto mais uma vez no assunto.
Qual é o significado de predestinar? É aquilo que Deus preparou, aquilo que está preparado antes da fundação do mundo, tá? Vamos lá. Predestinar significa determinar. A Bíblia do Instituto Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um novo para si mesmo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Vamos lá. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Tá, irmãos? Então, essa visão, tá, da predestinação, tá, eleva-se ao prévio conhecimento do chamamento de Deus ao homem, ao Evangelho, para receber a Cristo como único, suficiente Salvador de suas vidas. Tá bom? Então vamos desenhar aqui o que seria predestinação. Acompanhe meu raciocínio. O agricultor, ele vai lá, pega a sua semente, lança na terra essa semente e cobre, faz a primeira regada ali, enfim. Só que passou-se o tempo, ele não cuidou dessa semente, ele não tomou os cuidados necessários com essa semente. E ele espera que lá na frente ele possa colher o fruto da semente que ele plantou. E quando ele volta, ele vê que não deu fruto. Mas por que não deu fruto? Porque não houve a participação dele, que plantou a semente e não cuidou para que ela pudesse germinar com segurança, para que ela pudesse receber a proteção devida contra os predadores, para que ela pudesse crescer saudável, sadia, para que ela pudesse começar a pegar uma estrutura de árvore, para que ela pudesse se estruturar, ter suas raízes bem estruturadas, para que, enfim, no tempo oportuno, ela pudesse abrir as suas flores e daqui a pouco mostrar os seus frutos e aquela pessoa poder ir lá, colher do fruto e então se saciar. Então o Evangelho, dentro dessa analogia, é como essa semente que foi lançada na terra, que foi morta, Cristo Jesus. Só que, meus amados irmãos, para que eu possa alcançar essa árvore, colher dos frutos dessa árvore, eu tenho que me esforçar para atender ao Evangelho de Cristo. Porque se não houver esforço, eu não alcançarei as promessas. Tá? Então, irmãos, a nossa declaração de fé é que nós possamos trazer aí em reconhecimento a chamada ou o chamamento do Evangelho e receber a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Daqui a pouco a gente entra aí no conceito de eleição, mas Hernandes Dias Lopes, irmãos, ele coloca o conceito de predestinação, tá?
da seguinte maneira: primeiro, Deus nos conhece de antemão. Antes de Deus lançar os fundamentos da terra, acender as estrelas do firmamento e chamar a existência as coisas que não existem, Deus já havia colocado o seu amor em nós e nos conhecido com o seu povo amado. O verbo conhecer tem o mesmo significado de amar. O amor de Deus é eterno, imutável e incondicional. Ele nos amou em Cristo, seu Filho amado, desde toda a eternidade. Primeiro, devemos entender, compreender, que se não fosse a graça dele, o amor dele, o constrangimento dele em amor por nossas vidas, não seríamos alcançados. Precisamos entender isso. Segundo, Deus nos predestina para a salvação. Deus predestinou a todos. Acredite nisso. Deus predestinou a todos os homens a salvação. Só que alguns, infelizmente, não entraram por esse caminho e se fizeram resistente à graça de Deus. Vamos lá. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, irmãos, a adoção, eu vou resumir aqui no conceito aqui. A adoção, presente na epístola de Paulo, ela tem por finalidade, de apresentar aquilo que Jesus falou no livro de João, que nós acabamos de ler, porque João vai dizer no versículo de número 11 que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, segundo os que creem em seu nome. Então, o que é a adoção? É o processo legal que consiste no ato de aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa. Isso em termos jurídicos. Por extensão, é uma aceitação espontânea de pessoas como parte integrante da vida de uma família. Ou seja, adoção. O pai pega o filho, rejeita esse filho, coloca esse filho à mercê do mundo, aí vem uma outra família que não tem nada a ver com aquela criança, não tem gênero, não tem DNA, não tem vínculo, não tem nada. Aquela pessoa só tem o amor. Só tem o amor. Então ela vai lá naquela criança que foi rejeitada pelos seus pais originais, ela vai lá, entra no processo legítimo de guarda por aquela criança, juridicamente lhe conferida essa assistência, e ela agora passa a ser pais adotivos daquela criança que foi rejeitada. Cristo é tremendo, né, irmãos? Sabe por quê? Porque nós éramos os rejeitados. Nós éramos os rejeitados. Nós não tínhamos parte nem direito na herança. Não tínhamos. Mas através de Cristo, tornou possível se tornar filhos por adoção.
Oh, que maravilha, né, irmãos? Agora nós somos eleitos, filhos de Cristo por adoção. Então o próprio Jesus vai dizer: Pai, nenhum daqueles a quem veio a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então Jesus nos adota como filho e nos apresenta a Deus como Pai. Somos filhos de adoção, eleitos por Cristo Jesus. Oh, aleluia. E a criança que é adotada, ela passa a gozar dos mesmos direitos de quem é filho, né? Então isso vai dizer que Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão, da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Amém? Então, irmãos, somos eleitos, temos direitos como filhos, temos direitos das promessas de Deus. Aleluia! Porque Cristo Jesus nos adotou para estarmos junto com o Pai, eleitos, santos e amados de Deus. Amém? Vamos lá, irmãos. Vamos partir para o subtópico 3. Já estamos aí encerrando a nossa lição. Uma lição, irmãos, que a gente tirou um pouco o assunto polêmico dela, né? Tirou um pouco, ficamos só na visão da soteriologia mesmo, da doutrina da salvação, para entendermos esse processo de predestinação e eleição, tá? Biblicamente, da eleição e da escolha de Deus, tá bom? Se você está aí hoje, e nós estamos hoje na presença de Deus, não é porque Deus me predestinou a isso, não. Foi porque eu e você aceitamos o chamado de Deus, tá bom? Então, irmãos, como diz um pastor amigo meu, a cruz, ela só tem validação quando ela é aceita, tá? Ou seja, o sacrifício vicário só é validado na vida do homem quando o homem aceita e reconhece quem foi que sacrificou por ele naquele lugar, tá? Então, quando eu aceito a Cristo Jesus, eu começo a participar da predestinação de Deus, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus idealizou, daquilo que Deus fez em favor do homem, né? Enviando o seu Filho unigênito para a cruz do Calvário, para a obra vicária de Cristo. Aí sim eu começo a participar dos planos da salvação, tá bom? Então vamos lá, ainda falando um pouco sobre o Hernandes Dias Lopes, ele traz alguns conceitos para Deus. Em primeiro lugar, devemos perguntar: quem é o autor da eleição? Né? Então a resposta é Deus. Deus é o autor da eleição e não o homem. Vamos lá. Deus é o autor da eleição e não o homem.
foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. Na verdade, jamais poderíamos escolher a Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos de Deus. Por isso a escolha de Deus é incondicional. Então, o homem não tem, o homem não tem essa vontade de escolher a Deus, irmãos. Ninguém escolheria a Deus, ninguém escolheria servir a Deus. Porque o homem está envolvido nos seus delitos e pecados. Olha para você aí hoje. Você um dia sonhou em ser o que você é hoje? Com certeza não. Com certeza não. Olhe para você aí, irmãos. Você acha que você está aí, todo bonitinho, eu estou aqui, todo engomadinho, porque um dia eu quis. Não, irmãos. Porque o homem não tem, nunca teria condições de servir a Deus e de escolher a Deus. Essa é a verdade. Se hoje eu estou aqui, você está aí, foi porque Ele nos escolheu primeiro. Deus não nos escolheu por nossos méritos, mas apesar de nossos deméritos. Deus não me escolheu porque eu era bonzinho, porque você foi a Madre Teresa de Calcutá. Deus nos escolheu porque cremos em Cristo. Cremos em Cristo porque Deus nos escolheu. A fé não é a causa da eleição, mas o seu resultado. Amém? Então, a minha eleição, é o resultado da minha fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se a minha fé me fez crer na pessoa bendita de Cristo, logo essa fé me levou a me tornar eleito de Cristo, mediante a minha fé na pessoa dele. Tá? Então vamos lá. Deus não nos escolheu porque éramos santos. Deus nos escolheu para sermos santos. Tá? Em segundo lugar, o tempo da eleição. O apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não havia em nós qualquer mérito que justificasse essa escolha, uma vez que Deus colocou o seu coração em nós, antes de nos colocarmos nosso coração nele. Sua escolha foi livre, soberana, incondicional e cheia de graça. Ele não deixaria de ser Deus pleno e feliz em si mesmo se não tivesse nos escolhido, mas Ele por amor nos amou com amor eterno e nos atraiu para si com cordas de amor. É isso, desde os refolhos da eternidade. Ainda não havia estrela brilhando no firmamento, ainda os anjos de Deus não flutuavam suas asas cumprindo a ordem de suas ordens, ainda o sol não havia dado a sua claridade e Deus já havia nos amados e nos escolhidos para a salvação. Pastor Wagner, o plano de redenção é desde a fundação? É lógico que sim. Lógico que sim. É só você desfolhar aí as páginas do Antigo Testamento que você vai perceber, né? Vai entender ao longo dos anos esse processo de Deus. Tá? Vamos lá, em terceiro lugar, o agente da eleição. O apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo. Ele é o amado de Deus, o escolhido do Pai. Nele somos amados, nele somos eleitos. Tá? Então, irmãos, vamos ter uma consciência santa e pura, que não temos nenhum demérito, né, em estarmos onde estamos. Então agradeça a Deus por você
está condicionalmente servindo a Cristo, tá bom? Então, o agente da eleição, Cristo, foi Ele é o agente, Ele que nos resgatou, tá bom? Vamos lá, ninguém pode ser salvo e ninguém pode confirmar sua vocação e eleição, a menos que se renda a Cristo e o confesse como Senhor e Salvador, tá? Vamos lá, o propósito da eleição. Paulo afirma que categoricamente que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Se o autor da eleição é Deus, se a causa da eleição é a graça divina, se o agente da eleição é Cristo, o propósito da eleição é a santidade, tá? Deus não nos escolheu para vivermos no pecado, mas para sermos libertos do pecado. Cristo não morreu para que aqueles que permanecem em seus pecados tenham a vida eterna. Ele morreu para que todo aquele que nele crê seja santo como Deus é santo. Se a santidade não é a causa da eleição, é sua evidência mais eloquente. Ninguém pode afirmar que é um eleito de Deus se não há evidência de santidade em sua vida. Por isso a palavra de Deus é oportuna em nos exortar. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que eu confirmo isso, pastor Wagner? Servindo a Cristo, me santificando e fugindo da aparência do mal. Para concluirmos, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Olha, irmãos. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou a escolha de uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Tá, irmãos? Então, não existe esse conceito de Deus já sabe quem vai para o inferno e que Deus já sabe quem vai para o céu. Não há referências bíblicas, tá? Em relação de condenação a pecadores, tá? Desse ponto de vista. Então não existe uma dupla predestinação, tá? Então Deus não predestinou pessoas a ir para o inferno. Deus não predestinou pessoas a ir para o céu. Deus predestinou o céu e Deus predestinou o inferno. Agora, quem vá para lá, aí, meus, já é um princípio de escolha minha e sua, tá bom? Então, irmãos, não entrei muito aí em coisas que eu achei que era desnecessária, tá bom? Senão a aula ia ficar muito extensa. Já temos aí quase 1 hora de aula, tá? É mais uma pincelada, tá? Então, que você possa aí, dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio raciocínio, alimentar isso, trazer isso para a sua vida, tá bom? Para que você possa aí tirar ensinamentos proveitosos para a sua caminhada, tá bom? Então fica aí a lição de hoje, de eleição e predestinação. Espero que vocês possam ter entendido aí o teor, né, da lição, tá? E que você possa, através do Espírito Santo de Deus, compreender, tá? Sobre a eleição e a predestinação. Volto a dizer, irmãos, tá? Volto a dizer que teríamos aí alguns pontos teológicos a respeito disso, tá? Mas nós procuramos tratar do assunto do ponto de vista da soteriologia, a doutrina da salvação, tá? A teologia bíblico-pentecostal da Assembleia de Deus, no que diz respeito à soteriologia, se assemelha ao pensamento de Armínio, tá? E também nesse ponto de vista no pensamento de Calvino, tá?
quando eles dizem que Deus inicia o processo e o homem responde a Deus o processo. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo em Cristo Jesus e até a próxima aula, querendo Deus, aqui no nosso canal Wagner Silva Oficial. Irmãos, aperta aí, tá? Inscreva-se no nosso canal, nos ajude, tá bom? No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.